Salve, salve, guerreiros e guerreiras. Aqui quem tá falando é o professor Zeca, do Matemática e Concurso. Vamos dar continuidade ao nosso curso de raciocínio lógico para concurso público. Senhores, na nossa oitava aula veremos lógica de argumentação com operadores lógicos. Então, se os senhores têm dificuldade nessa matéria, não perca esse vídeo. Então, papel e caneta na mão, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e vamos cumprir essa missão? Salve, salve, guerreiros e guerreiras, que tá falando pro professor Zeca e vamos iniciar nossa oitava aula de raciocínio lógico. Hoje veremos lógica de argumentação com operadores lógicos. Vamos lá? Senhores, na aula passada vimos lógica de argumentação com diagrama, que é quando usamos as proposições categóricas, o todo, o algum e o nenhum. Hoje veremos com operadores lógicos, ou seja, quando vai utilizar o conectivo ou, o conectivo se, então, o bicondicional, a condicional e assim por diante. Senhores, como resolveremos as questões de lógica de argumentação quando ele vai trazer um conectivo? O primeiro passo que os senhores vão ter que fazer é identificar a conclusão. Identificamos a conclusão. Segundo passo, vamos tentar otimizar as questões, ou seja, abreviar, porque na prova dos senhores não vai ter espaço. Quanto melhor se saber abreviar, mais fácil vai ficar o raciocínio para os senhores. E o terceiro passo é igualar todas as operações como verdade. Todas as alternativas vai ser verdade. E o quarto passo, né, vai ser começar pela conclusão ou pelo conectivo e. Mas, professor, e quando a alternativa não tiver conclusão? Quando não tiver conclusão, senhores, teremos que ir pelo chute, ou seja, vamos escolher uma das alternativas e vamos deixar ela como se fosse a nossa conclusão. E assim por diante, e com base nessa alternativa do chute, iniciaremos a nossa lógica de argumentação. Como nesse caso ele traz uma conclusão para a gente, isso facilitou muito a nossa questão, né? Então vamos lá. Primeiro passo, abreviar, né? Primeiro passo, abreviar. Então vamos lá. Maria é alta. M de Maria e um A de alta. Vamos abreviar também, o Bruno é baixo. B de Bruno, B de baixo. Tranquilo? Lá a segunda. C Luzia é linda. C, L de Luzia e L de linda. Então, Caio não é careca. C de Caio, N da negação, não careca. Vamos para o terceiro. C, B de Bruno é baixo. Bruno é baixo. Então, Caio, careca. Ora, Luzia é linda. L de Luzia e L de linda. Note, senhores, que abreviamos todas as premissas e a conclusão. Sabemos que as primeiras três aqui vão ser as premissas e o último aqui, ele colocou esse termo de conclusão aqui para informar para os senhores que é a nossa, como é que fala, nossa conclusão, né? E agora, professor, já abreviamos, agora é igualar todas como verdade. Igualamos todas como verdade. Já que igualamos toda com verdade, agora é só seguir a ordem. Vamos lá, ó. Luzia é linda. Igualamos com verdade. Onde for Luzia linda, vai ser que necessariamente ser verdade. Opa, Luzia é linda. Tá vendo aqui? Ele saiu da conclusão aqui de baixo e veio pro resultado aqui, ó. Luzia é linda. Se aqui embaixo tá verdade, aqui em cima tem que ser o quê? Verdade, obrigatoriamente. Pelo princípio da não contradição, né? Se uma proposição deu o seu valor como verdade, necessariamente ela vai ter que ser verdade. Caso contrário, ela for negada, né? Para inverter o valor. Então, temos no condicional a primeira sendo verdade. O que sabemos da condicional? Senhores, agora vai entrar um bizu muito importante para os senhores. Vou ensinar para os senhores uma tabelinha que os senhores têm que decorar. Se os senhores decorar essa tabelinha aqui, qualquer exercício de lógica de argumentação vai ficar muito fácil. E como é que ele é? Vamos aqui fazer primeiro da condicional para os senhores verem. O que a condicional pode ser, senhores?
Condicional pode ser a primeira. Vamos colocar todas as hipóteses da condicional aqui. Ou seja, a condicional só vai dar falso quando a primeira for verdade e a segunda for falsa, né? Aí diremos que vai ferrar, ferrou, Vera Ficha é feio, Vasco ganhando do Flamengo é falso, e assim por diante. Vai fugir, foge, tem N bizu. Então, se a primeira for verdade, deixa eu ver aqui, tá, segunda, falso, verdade. Agora você tem que prestar atenção, senhores. Ó, se a primeira proposição for verdade, necessariamente, obrigatoriamente, a segunda tem que ser verdade. Mas por que, professor? Para a gente não cair na Vera Ficha, ou não cair na condição dela ser falsa. Se a primeira for verdade, a segunda tem que ser verdade. Por quê? Para não dar aquela vai ferrar, ferrou. E a proposição ficar falsa. Então, se sabemos que a primeira for verdade, a segunda vai ser verdade. O mesmo caso é se na segunda for falso, a segunda é falso. Obrigatoriamente, a primeira tem que ser falsa. Obrigatoriamente, a primeira tem que ser falsa. Por quê? Se na segunda já é falso, a proposição da frente, se for verdade, vai entrar no modelo que ela vai dar, que ela tem a possibilidade de dar falso, né? Se a primeira for falsa e a segunda verdadeira. Contrário, né? Se a primeira for verdadeira e a segunda falsa, pode cair na Vera Ficha. Então, para não acontecer isso, se a segunda for falsa, obrigatoriamente a primeira tem que ser falsa. Aí mantemos a condição de as proposições serem verdades. E professor, mas se a primeira for falsa? Se a primeira for falsa, já vai dar verdade, porque a condição dela ser verdadeira para ser falsa na primeira, né? Se a primeira já é falsa, não tem como os senhores alegar o que vai ser na segunda proposição. Ou seja, não tem como os senhores tirar uma conclusão clara disso. Por isso colocamos no ponto de interrogação. Pode ser qualquer coisa. Do mesmo modo, se a segunda for verdadeira, não vai atender o Vera Ficha, correto? Então, se não vai atender, a primeira proposição pode ser qualquer coisa. Então, não tem como os senhores tirar uma conclusão clara disso. Então, o importante é os senhores decorar que se a primeira for verdade, a segunda vai ser verdade. E se a segunda for falsa, a primeira tem que ser falsa. Um bizuzinho que eu sempre usei é a verdade anda para frente. Ó, deu verdade na primeira, a verdade anda para frente. E a falsidade anda para trás. Se deu falso na segunda, ela vai dar falso na primeira também. Então, isso que o senhor tem que decorar. A verdade anda para frente e a falsidade anda para trás. Vamos voltar no nosso exemplo. Note, já deu verdade na primeira. Se dá verdade na primeira, tem que fazer o quê? A verdade anda para frente, correto? Então, necessariamente, obrigatoriamente, Caio, né? Caio não careca é verdade, porque a verdade anda para frente. Agora vamos procurar Caio. Caio não careca é verdade, Caio careca é falso. E o que acabamos de ver? Se a verdade anda para frente, a falsidade anda para trás, correto? Então, Bruno baixo é falso. Tranquilo até aí, senhores? Porque se na segunda deu falso e a falsidade anda para trás, então Bruno baixo falso. Onde Bruno está aqui em cima, ó? Vamos fazer uma linha aqui até aqui em cima. Aqui vamos levar o valor de falso para ele, né? Se ele deu falso aqui embaixo, ele vai manter falso em cima. Vamos apagar essa linha aqui para não. Tranquilo? Agora chegamos no ou. Qual é a tabelinha do ou que o senhor tem que analisar? Se o senhor tem dificuldade com a tabela verdade, eu vou deixar aqui uma aula de tabela verdade para os senhores. Verdade. Tranquilo, para os senhores dar uma olhada e sanar qualquer dúvida. Vamos fazer aqui da disjunção, né, que é o nosso ou. O ou pode ser verdade na primeira ou verdade na segunda, falso na primeira, falso na segunda. Lembrando que todas as conjunções, todas as premissas têm que ser verdade. As premissas têm que ser verdade. Se na conjunção ou no ou
para dar verdade, apenas uma tem que ser verdade. Ou seja, se tem verdade na primeira, tanto faz a segunda. Não tem como os senhores tirar uma conclusão da segunda. Já vai ser verdade de cara. Se já tem verdade na segunda, também não tem como os senhores tirar uma conclusão. Porque se no ou, basta que uma das duas seja verdade para o resultado ser verdade, correto? Então, se já tem uma verdade, aqui pode ser uma verdade ou uma falsa. Agora, na quarta linha, na terceira linha aqui, se tem uma falsa, necessariamente, obrigatoriamente, tem que ser verdade a segunda, por quê? Para manter o resultado verdade, né? E do mesmo caso, se já tem uma falsa na segunda proposição, obrigatoriamente a primeira tem que ter valor de verdade. Então, onde os senhores vão conseguir tirar a conclusão é só quando tiver uma falsa, os senhores vão ter que ter obrigatoriamente colocar a verdade. Vamos no nosso exemplo aqui. Já temos uma falsa aqui, correto? Já temos um resultado falso aqui. Então, se já temos resultado falso, temos que colocar um resultado verdade aqui no Maria alta para manter uma verdade e o resultado da premissa ser verdade. Assim mantemos todas as premissas como verdade. Agora é só olhar o que ele quer, né? Analisar as opções, né? As alternativas. Então, o que sabemos? Maria é alta? Verdade. Maria alta, M de Maria, alta é igual a verdade. Bruno é baixo? Deu falso, ou seja, Bruno não é baixo. Bruno não é baixo, é igual a verdade. O que mais sabemos? Luzia é linda. Luzia linda é igual a verdade. E o que mais? E acho que só essas três, né? Agora é só olhar as alternativas. Maria é alta? Verdade. Dentro das alternativas, os senhores vão ter que olhar as conjunções também, ó. Aqui está na conjunção E, ou seja, quando está na conjunção E, as duas têm que ser verdade para que o resultado seja verdade. Maria é alta, verdade. Bruno não é baixo, é verdade também. Ou seja, já achamos nossa alternativa, que é a letra A. Tranquilo? Olá, Bruno é baixo? Falso, Bruno não é baixo. O Caio é careca? Caio não é careca. Falso também. Falso com falso dá falso. Caio é careca? Falso. Aqui já é uma conjunção, né? E no E, basta que uma seja falso para o resultado ser falso. Luzia é linda? Verdade. Caio careca? Falso. Realmente só ficamos com a alternativa A. Senhores, vamos continuar aqui com a nossa tabelinha, né? Nossos bizu. Já vimos do condicional e da disjunção. Agora vamos da disjunção exclusiva, ou seja, nosso famoso ou. Ou, 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 e. O que diz a disjunção exclusiva? Nosso ou diz que só vai ser verdade quando as proposições forem opostas, ou seja, a primeira for verdade e a segunda for falsa, ou a primeira falsa e a segunda verdade. Então, como queremos deixar todas as premissas verdade, se na primeira já deu verdade, os senhores têm que necessariamente colocar falso na segunda. Se já deu verdade na segunda, só vou ter que obrigatoriamente colocar falso na primeira. Se deu falso na primeira, os senhores obrigatoriamente terão que colocar verdade na segunda. E se deu falso na segunda, terão que obrigatoriamente colocar verdade na primeira. Sempre manter esse paralelismo, essa intercalação, né? Que uma verdade e uma falsa para poder dar a verdade. Já a bicondicional diz que só vai ser verdade se as duas forem verdade ou se as duas forem falsas. Ou seja, as proposições têm que ser o mesmo resultado. Então fica fácil, né? Se a primeira deu verdade, falso, falso. Ou seja, se na primeira deu verdade e na bicondicional só os resultados iguais dão verdade, se a primeira deu verdade, só vou ter que colocar a verdade na segunda. Se a segunda está com verdade, só vão ter que colocar a verdade na primeira, para manter o resultado da premissa verdadeira. Se deu falso na primeira, tem que colocar falso na segunda, para manter o resultado verdadeiro. E se deu falso na segunda, tem que colocar falso na primeira, para manter o resultado verdade. E agora a conjunção, nosso E. Esse é muito simples, né, senhores? O E só vai dar verdade quando? Quando as duas forem verdade. Ou seja, se tem uma verdade na primeira,
os senhores obrigatoriamente vão ter que botar uma verdade na segunda. E se tem uma verdade na segunda, obrigatoriamente vocês têm que botar uma verdade na primeira. O E é o mais fácil, né? Só vai dar a verdade quando tudo for verdade. Ou seja, sempre que tiver verdade, você tem que colocar a verdade no outro. Senhores, vamos fazer agora uma bateria de exercícios para os senhores massificar o conhecimento. Mas antes, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Curtam os vídeos para o YouTube entender que é relevante para os senhores. Comente as dúvidas dos senhores. Deixe nos comentários aí sugestões ou qualquer coisa. E também nos siga lá na página Matemática Concurso, né? Vamos nessa? Questão 1, né? Maria é magra ou Bernardo é barrigudo? Vamos colocando já no nosso M de Maria magra ou Bernardo barrigudo. Se Lúcia é linda, L de Lúcia, linda, então César não é careca. César não careca. Se Bernardo é barrigudo, Bernardo barrigudo, então César careca. César careca. Ora, Lúcia é linda. L de Lúcia, L de linda. Já primeiro passo abreviamos, segundo passo é o quê? Colocar todas como verdade. Colocando todas as alternativas como verdade. Tranquilo até aí, senhores? Depois que a gente já fez isso, é só o que a gente fazer o quê? É procurar a conclusão. Já achamos a conclusão que Lúcia é linda. E agora vamos seguir no nosso raciocínio, né? Lúcia é linda, deu verdade, aqui em cima tem que dar verdade também. E acabamos de ver que se a verdade no primeiro, tem que ser verdade no segundo, porque a verdade anda para frente, correto? Verdade aqui vai ser verdade aqui também. César é careca é verdade? César não careca é falso. Também vimos que se a verdade anda para frente, a falsidade anda para trás, correto? Deu falso no segundo, vai dar falso no primeiro. Bernardo é barrigudo? Bernardo não é falso? Bernardo barrigudo é falso aqui em cima também, né? Porque saímos daqui e levamos ele aqui em cima. Na conjunção, na disjunção, ou seja, o nosso ou, basta que uma seja verdade. Você tem uma falsa, obrigatoriamente isso aqui vai ter que ser verdade. Então ficamos com Maria é magra, Maria magra igual verdade. Que mais? Bernardo não é barrigudo, Bernardo não barrigudo, verdade. Caio não careca. É Caio, não é? César, né? César não careca. É igual verdade. VVV. Ou seja, alternativa letra A. Maria é magra, bateu. Bernardo não é barrigudo. Bateu também. Alternativa letra A. Vamos ao segundo exemplo, a segunda questão. Questão 2. Sabe-se que se Mauro não é baiano, então Jair é cearense. Se Jair não é cearense, então Angélica é pernambucana. Mauro não é baiano ou Angélica não é pernambucana. É necessariamente verdade que. Senhores, lembra que eu falei para os senhores que tem dois tipos de questão. A questão que traz a conclusão e as questões que não trazem a conclusão. Esse é um exemplo de questão que não traz a conclusão. Quando não trazer a conclusão, vamos ter que fazer na hipótese do chute. Como é que vai ser? Vou explicar para os senhores. Primeiro vamos fazer nosso passo a passo, né? Primeiro fazer o quê? Abreviar as premissas. Mauro não é baiano. Então, Jair cearense. Vou colocar aqui o C, né? Se Mauro não é baiano, então Jair não é cearense. Aí B, a 2 quer dizer, se Jair não é cearense, então Angélica é pernambucana. Angélica, pernambucana. Tranquilo até aí? A 3 aqui, Mauro não é baiano. Mauro não baiano ou, colocar aqui, Angélica não pernambucana, né? Angélica não pernambucana. Tranquilo, já colocamos na nossa abreviação aqui, vai ficar mais fácil para verificar depois. Depois é igualar tudo como igual, como verdade, igualar todas as premissas ou as sentenças como verdade. E iremos no chute. O chute, senhores, vocês podem escolher qualquer uma das premissas.
vamos condicionar a sempre escolher a última. Por quê? Vai ficar mais fácil para os senhores massificar uma ordem para começar, tá entendendo? Na última sentença, ou na última premissa, ele nos trouxe o conectivo ou. E o conectivo ou, ele pode ser verdade na primeira e verdade na segunda, correto? Ou verdade na primeira e falso na segunda, vai dar verdade também. Ou ele pode ser falso na primeira e verdade na segunda. Todas essas hipóteses são chances do conectivo ou dar verdade. Se for duas falsas, vai ser falso. Então, senhores, é só a gente pegar resultado por resultado e ir chutando. Dá mais trabalho, dá. Só que não dá para perder questão, né? Ó, e terceira opção, né? Beleza, vamos botar as duas como verdade, ó. Verdade, verdade, tranquilo? Vamos aqui, Mauro não é baiano, condicionamos como verdade, ó. Mauro não baiano, vai ficar verdade. Opa, verdade. Sabemos que o V anda para frente, correto? V anda para frente. Tranquilo? Ó, Jair cearense é verdade? Jair não cearense é falso. E aqui temos a outra posição que colocamos como verdade, né? Angélica não é pernambucana, colocamos como verdade. Angélica pernambucana, vamos colocar como falso. Tranquilo. Agora é só a gente analisar as opções, ó. Mauro não é baiano. É verdade. Mauro não é baiano, é verdade. Então a letra A serviria pra gente. Angélica não é pernambucano. Verdade, ó. Angélica não é pernambucano. A letra B também serviria. Mas, professor, por que você está fazendo isso? Já vocês vão ver. A 3, Jair não é cearense. Jair não é cearense. Ou seja, é falso, Jair é cearense. Então a letra C não vai entrar. Angélica é pernambucana e Jair é cearense. A letra E vai entrar, ó. Jair é cearense. Tá aqui, Jair não é cearense é falso, Jair é cearense é verdade. Então se colocarmos os dois V, temos como alternativa A, alternativa B e alternativa E. Vamos analisar agora mais uma. Vamos agora chutar a segunda opção, né? A segunda opção traz como a primeira sendo verdade e a segunda sendo mentira, né? Falso. Que é essa segunda opção aqui que estamos fazendo agora, senhores. Primeira verdade e a segunda mentira. Aí temos que Mauro não é baiano. Vamos colocar como verdade. Mauro não baiano, verdade. Beleza. Sabemos que a verdade anda para frente, né, senhores? Na condicional. Então, Jair cearense vai ser verdade também. Então, Jair cearense, verdade. Ou seja, Jair não é cearense, vai ser falso. Beleza. Agora vamos na segunda opção aqui, que é falso, né? Angélica não é pernambucana, é falso. Angélica pernambucana é verdade. Pronto, já terminamos de preencher. Agora vamos analisar a segunda opção. Mauro não é baiano. Beleza, aqui fechou também. Vamos colocar aqui, ó. Letra A. Tranquilo? Mauro não é baiano. Fechou na alternativa A. Aqui, a segunda. Angélica não é pernambucana. Angélica não é pernambucana, deu como falso. Então ela não vai entrar aqui. A letra B ficou fora. Jair não é cearense. Jair não é cearense, deu como verdade. Então Jair não é cearense, letra C vai entrar, ó. Tranquilo? Opa, é contrário, né? Jair é cearense. Fazendo confusão aqui. Jair é cearense é verdade. Se Jair não é cearense, então ele não vai entrar. Aí tem Angélica é pernambucana. Ó, Angélica não é pernambucana, então ela não vai entrar. E o último, Jair é cearense. Opa, Jair é cearense, deu como verdade, hein? Letra E. Então, que serviria de resposta, por enquanto, está entre a letra A e a B, porque tem dois pontinhos. No final, vamos ver que é a que mais se repete. E essa vai ser nossa resposta. E agora, por último, vamos fazer a sequência. A primeira falsa e a segunda como verdadeira. Tranquilo, senhores? Agora, se a primeira for falsa, vamos lá, ó. Mauro não é baiano, é falso. Aqui em cima, Mauro não é baiano, vai ser falso também.
Tranquilo? Ana, Angélica não é pernambucana. Verdade, ó. Se a Angélica não é pernambucana, aqui em cima Angélica pernambucana vai ser falso. E sabemos que na condicional o falso anda para trás, né? Então, Jair não é cearense é falso. Se Jair não é cearense é falso, Jair cearense vai ser verdade. Agora é só analisar as opções, senhores, ó. Mauro não é baiano, deu como falso aqui. Então a letra A não vai entrar A. Então já podemos cortar a A, que ela não entrou em todas. A letra B, Angélica não é pernambucana. Angélica não é pernambucana. Ela entrou nessa aqui. A letra B entrava. Só que a letra B só foi na primeira e na segunda. Na terceira, na segunda opção ela não foi. Então a gente pode riscar ela também. Que a nossa resposta vai ter que ser onde todas elas entrarem, entendeu? Que nem a letra E já foi na primeira e já foi na segunda. Se ela for aqui, ela realmente é a nossa resposta certa. Então vamos. Jair não é cearense. Jair é cearense. Então aqui já está errado. Ela não vai entrar também. A letra D. Angélica é pernambucana. Angélica não é pernambucana. Aqui é falso. Não vai entrar aqui também. E a última, Jair é cearense. Opa, Jair é cearense. Bateu. Letra E. 3 bolinhas nela. Essa é a nossa resposta correta. Note que é tanto na primeira opção, que as duas como foi verdade, ela continuou verdade. Na segunda, uma verdade e uma falsa, ela continuou verdade. E na última, uma falsa e uma verdade, ela continuou verdade. Então ela é a nossa resposta C. Vamos a mais uma questão. 3. Considere verdadeiras afirmações abaixo. Se Alice vai ao teatro, então Beto também vai ao teatro. 2. Se Beto vai ao teatro, então Carolina também vai ao teatro. 3. Beto não foi ao teatro. Nesse caso, dentre as afirmações a seguir, a única necessariamente correta é: primeiro passo, vamos abreviar. Alice, teatro. Então, né? Se Alice vai ao teatro, Beto vai ao teatro também. A 2, Beto vai ao teatro. Se Beto vai ao teatro, então Caroline vai ao teatro. Caroline, teatro. Tranquilo, senhores? E a última, Beto não teatro. Note, senhores, que ele trouxe uma conclusão pra gente. Quando é com conclusão, fica tudo mais fácil. Não precisa ir na tática do chute, né? Então, beleza. Já abreviamos a segunda. O segundo passo é colocar a verdade em todas. E começar pela conclusão ou pela proposição simples, né? Beto não foi ao teatro é verdade? Beto foi ao teatro é falso. E sabemos que na condicional o falso anda para trás, correto? Não podemos esquecer disso, o falso anda para trás. Então, a linha ao teatro é falso também. Tranquilo? Olha o Beto aqui mais uma vez, o Beto vai ser falso aqui. E sabemos, senhores, se a primeira for falso, não tem como julgar a segunda. Se vocês conseguirem entender, vamos voltar à nossa tabelinha lá. Nossa tabelinha fala que se é verdade no primeiro, vai ter que ser obrigatoriamente verdade no segundo. Se é falso no segundo, obrigatoriamente vai ter que ser falso no primeiro. Porém, se a primeira for falsa, não tem como o senhor julgar a segunda. Do mesma forma, se a segunda for verdadeira, não tem como o senhor julgar. Ou seja, nesse exemplo aqui, não tem como a gente julgar se Caroline foi ao teatro, porque o primeiro já deu falso. Então, dando para entender? Então, vamos agora analisar nossas opções aqui. Aí sabemos que Alice foi ao teatro é falso. Falso. Beto foi ao teatro é falso também. Beto teatro, falso. Se Caroline foi ao teatro, não sei. Não tem como analisar essa situação. E Beto não foi ao teatro, é verdadeiro. Quais opções? Nem Alice, nem Caroline foram ao teatro. Ó, Caroline, não tem como eu julgar Caroline. Entendeu? Ela pode ter ido como ela não pode ter ido. Alice foi ao teatro. Tá errado. Alice não foi ao teatro. Caroline foi ao teatro. Novamente, senhores, não tem como analisar se Caroline foi ou não. Caroline foi ao teatro, não tem como analisar se ela foi ou não ao teatro. Porque eu falei para os senhores, a primeira deu falso na condicional, não tem como o senhor saber se a segunda vai dar verdadeiro ou falso. Alice, né?
Não foi o teatro? Correto, Alice não foi o teatro. Nossa respostinha, nossa letra E de escola. Tranquilo? Vamos fazer mais uma. As seguintes proposições formam um conjunto de premissas de um argumento. Tranquilo? Se Pedro não é músico, então André é servidor da BIM. Se André é servidor da BIM, então Carlos não é espião. Não é um espião, né? Carlos é um espião. Primeiro passo qual é? Abreviar as coisas, né? Vai ficar mais fácil. Pedro músico, ó, Pedro não músico. Então, botar o C, então. André servidor a BIM, botar André a BIM. Se André é servidor da BIM, se André a BIM, então Carlos não espião. Não espião. Aí temos que Carlos é um espião. Carlos, espião. Vai ser verdade. Primeiro passo abreviar, o segundo passo colocar tudo verdade, correto? E agora é só começar pela conclusão ou pela premissa simples. Isso é simples. Então, sabemos que Carlos é espião é verdade, Carlos não é espião é falso. E sabemos que na condicional a falsidade anda para trás, correto? Então, André, servidor da BIM, é falso. Então, André, servidor da BIM, falso. E a falsidade anda para trás. Pedro não é músico, é falso. Então, temos que Pedro é músico e é verdade, né? André, não servidor da BIM, também é verdade. Não, a BIM é verdade. E o que mais? Que Carlos é um espião. Carlos é espião, verdade. Sabemos essas três verdades que temos. A partir dessas premissas, julgue o item a seguir acerca da lógica de argumentação. Se a preposição lógica Pedro é músico, tá batendo. For a conclusão desse argumento, então as premissas juntamente com a conclusão constituem um argumento válido positivo. Pedro. Pedro é músico, deu como certo, né? Pedro é músico, é uma verdadeira. Então temos que é um argumento válido. Tranquilo, senhores? Vamos à próxima questão. Ou Nestor compra uma casa, ou Nestor compra uma casa, ou sua esposa Lívia vai viajar. Se Lívia vai viajar, então seu filho Henrique compra um videogame. Se Henrique compra um videogame, então seu irmão Celso não trabalha. Ora, sabe-se que Celso trabalha. Vamos abreviar. O primeiro, né? O Nestor casa, compra uma casa. Ou sua esposa viaja. Esposa viaja. Tudo abreviado, fica mais fácil. Se Lívia, né, que é a esposa dele, esposa viaja, então seu filho Henrique compra o videogame. Henrique Game. Bota aqui, Henrique Game. Se Henrique Game, então Henrique compra o videogame, então seu irmão Celso não trabalha. Celso tem algum que se não. Celso não trabalha. Ora, sabe-se que Celso trabalha. Então a conclusão é que Celso trabalha. É igual a verdade. Já abreviamos tudo, que é o primeiro passo. O segundo passo é colocar todas as premissas verdade. E o próximo passo é começar pela preposição simples ou pela conclusão, né? E se não tiver nenhum e nem outra, vamos começar chutando por baixo. Lembra que a gente fez uma questãozinha desse modo, né? Então vamos lá. Celso trabalha é verdade? Celso não trabalha é falso. Sabemos que na condicional o falso anda para trás, correto? Então é falso também, que ele não é que Henrique compra o videogame. Henrique compra o videogame é falso, a falsidade anda para trás, correto? Então a esposa viaja é falso. Se a esposa viaja é falso, opa, sabemos que no ou, para ser verdade, os dois tem que ser igual, né? Então se uma já. Não, tô falando confundindo as bolas aqui. Vamos voltar. Quando confunde assim, tem que voltar. No ou, tem que ser. As duas tem que ser diferentes. Ou seja, se deu falso na primeira, na segunda, a primeira tem que ser falso, correto? Vamos até voltar nossa tabelinha aqui. Olha lá. O de junção exclusiva diz o quê? Que para ser verdade, se a segunda
Se a segunda deu falso, que é a nossa alternativa, a primeira obrigatoriamente tem que dar verdade, correto? Então, se a segunda deu falso, a primeira tem que dar verdade. Agora é só analisar as alternativas. Então, temos que, vamos marcar o que é de verdade. Nestor comprou uma casa, é verdade. Tranquilo até aí. Deixa eu ver aqui. Só, né? Que é de verdade, o resto é. E o último aqui, né? Que Celso trabalha, é verdade também. O resto é negações. Segunda alternativa. Nestor comprou uma casa. Verdade, Nestor comprou uma casa. Muito bom. Já achamos nossa alternativa. Nestor não compra uma casa? Falso. Nestor compra casa. Nestor compra uma casa, Lívia viaja. Sua esposa não viaja. Falso. Lívia viaja? Lívia viaja é falso. Então, nossa alternativa é a alternativa letra A. Senhores, espero que os senhores tenham entendido, que os senhores tenham gostado da aula. Então, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Curtam os vídeos para o YouTube entender que é relevante para os senhores. E nos sigam lá no Matemática Concurso, né? Um forte abraço e até uma próxima missão.